Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A priori nós iremos ler apenas o versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. A você que nos acompanha pelos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, seja muito bem-vindo. Se você puder, acompanhe-nos também na leitura bíblica. Efésios capítulo 5, o versículo de número 18. O texto já está projetado e eu quero convidá-lo para que juntos possamos ler essa porção da palavra de Deus. Efésios 5, 18. Todos a uma só voz. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar? Pai bondoso, mais uma vez nos colocamos em Tua presença e pedimos a Tua direção, a Tua iluminação e a Tua bênção para essa hora onde ouviremos a exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque de Ti dependemos, de Ti precisamos, carecemos discernir nessa manhã qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Portanto, desvenda os nossos olhos e faça-nos contemplar as maravilhas da Tua preciosa lei. É o que pedimos em Cristo e para a Sua glória. Amém e amém. Esse é um texto muito conhecido e que suscita uma pergunta muito basilar. A pergunta é a seguinte: como é que você descreveria um crente cheio do Espírito Santo? Qual a representação, ainda que imaginativa, de uma pessoa que você atribui essa conotação de alguém que vive cheio do Espírito Santo? Quem sabe você está imaginando agora alguém mais eufórico, de um temperamento muito mais espontâneo e extrovertido, que num culto como esse, por exemplo, já levantou as mãos uma dezena de vezes, orou e cantou mais alto do que outros, ou então tem um estereótipo que representa uma piedade superlativa, uma piedade superior. Quem sabe alguém que tem uma Bíblia grande e que fala palavras bonitas e que tem a eloquência bíblica sempre nos seus lábios. Talvez você, oriundo de alguma tradição não reformada, tenha outra imagem de um crente cheio do Espírito Santo em sua mente. Alguém carismático, não o carisma no sentido da personalidade, mas o carisma do Espírito. Alguém que esbanja dons do Espírito, dons extraordinários do Espírito. Alguém que fala em línguas, que profetiza, que tem os dons espetaculares. Geralmente nós pensamos em pessoas cheias do Espírito Santo a partir destes termos, quer visuais, em relação ao estereótipo, quer por tracejos de personalidade, quer por evidências carismáticas. Mas eu queria dizer para você que sim, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo e também ser eufórico de personalidade. Mas é possível também alguém ser cheio do Espírito Santo e ser, eu vou criar uma palavra, um neologismo, infórico. Não ter euforia exterior, mas interior. Ser alguém zeloso e fervoroso no espírito, e que isso não fique externalizado aos ouvidos ou aos olhos. É possível alguém ser cheio do Espírito Santo e ainda assim não ser um manifestante dos dons carismáticos. Jesus foi o homem-Deus mais cheio do Espírito Santo que essa terra conheceu. Você concorda comigo? Houve alguém mais cheio, mais pleno, mais controlado pelo Espírito do que o próprio Cristo? Mas quando eu leio as narrativas do Evangelho, eu encontro um Deus
sendo encharcado pela vida do Espírito, e esta vida no Espírito se materializa na sua humanidade. Os que estavam aqui na semana passada, talvez recordem de uma tese que eu levantei no sermão, ao dizer que, do ponto de vista bíblico, um crente verdadeiramente espiritual, ou a evidência de maior espiritualidade, é na verdade a própria humanidade. O que eu quis dizer é que quanto mais espiritual, do ponto de vista bíblico, nos tornamos, mais humanos nós somos. Mais nós conseguimos ver Deus na face do outro, nas relações, nas expressões de amor, de afeto, de consolo, na reciprocidade e na mutualidade do exercício dos dons. Estou querendo que você entenda, meu querido, nessa manhã, é que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo como Jesus. Logo no início do seu ministério, o evangelista registra que, pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E cheio do Espírito Santo, ele foi tentado e triunfou sobre cada uma das tentações diabólicas. Mas como homem cheio do Espírito Santo, Jesus era alguém que se compadecia dos vulneráveis, que se relacionava amorosa e acolhedoramente com as pessoas mais divorciadas do espectro religioso da época. Como homem cheio do Espírito Santo, ele sentava à mesa com pecadores, para dividir com eles não apenas o pão, mas a graça da salvação. Como homem cheio do Espírito Santo, ele tinha empatia, ele conseguia se perceber no meio da multidão e se aperceber dos desvalidos que ali estavam. Como homem cheio do Espírito Santo, Jesus não estava no claustro, no clausuro, no mosteiro, no monastério. Ele não estava vivendo a sua espiritualidade contemplativa. Mas como homem cheio do Espírito Santo, Jesus, ele lidou com as diferentes demandas do ponto de vista e da perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja em Éfeso, você lembra, essa é uma das cartas de prisão. Ele estava preso, aguardando provavelmente a sentença de Roma, e ali ele aproveita a oportunidade para se comunicar com as igrejas, algumas que ele havia plantado, outras não. Éfeso é uma igreja que ele passou certamente a maior parte do seu tempo ministerial. Acredita-se que ele ficou em Éfeso cerca de 3 anos. Ele vai no primeiro momento, sai, depois ele retorna para Éfeso, e quando ele quer sair de lá, diz que o Espírito lhe convenceu que ainda havia muito povo naquela cidade, e ele permanece mais um tempo ali. Era uma igreja muito bem doutrinada, muito bem firmada, que teve a presença de um homem da altura do apóstolo Paulo. Como de costume, essa carta está dividida em 2 blocos. O primeiro é teológico doutrinário, é um bloco onde o apóstolo Paulo lança os fundamentos para a sua argumentação prática. A semelhança daquilo que a gente faz num sermão, por exemplo, Paulo escreve as suas cartas dizendo assim: olha, Deus é aquele que nos elegeu, nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis. A redenção é uma obra da Trindade, ele fala isso no capítulo 1, diz que o Pai elegeu, o Filho consumou e executou essa obra no plano histórico, e o Espírito Santo a aplica em nossos corações. Ele diz que esta obra se deu no momento em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que por natureza éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência e passivos de uma danação eterna, mas que por misericórdia Ele nos arrancou desse status e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo e com Cristo Jesus. Depois o apóstolo Paulo passa a lançar as bases da unidade cristã, uma teologia muito cara e rica para a comunidade de Cristo. E do ponto de vista da teologia de Paulo, a unidade supera o aspecto da própria comunhão, porque a unidade está conectada com aquele negócio da união mística dos crentes com Cristo e em Cristo uns com os outros. Veja, a comunhão é algo que a gente pode promover, deve haver um esforço no nosso coração para amplificá-la no nosso meio, mas a unidade
foi algo estabelecido pelo próprio Cristo, que juntou no mosaico das diferenças humanas pessoas para comporem a igreja. Essa é uma obra do Espírito. Ele já nos uniu a Ele, e como cabeça deste corpo, nos uniu como membros uns dos outros. Isso é obra dele. E Paulo argumenta sobre isso do ponto de vista doutrinário, teológico. Ele vai lançando as bases e os fundamentos. A partir do capítulo 4, ele desenvolve o aspecto da unidade, mas agora ele traz o assunto para o chão da existência. Ele começa a falar da praticidade da fé cristã, nos ensinando, meus irmãos, que aquilo que nós aprendemos da parte de Deus não é simplesmente para ser anotado num caderninho de sermões ou de anotações de sermões. Aquilo que nós aprendemos, a boa teologia que nós aprendemos a cada domingo, seja do púlpito para os bancos, seja numa sala de escola dominical, ou mesmo no decurso da nossa semana, à medida que nós lemos a palavra, lemos livros que nos ajudam no entendimento do Senhor e da sua vontade para nós, todas essas coisas devem servir para modelar a nossa praxe, a nossa espiritualidade e a nossa vida como cristãos. Todo conhecimento de Deus, por mais profundo que seja, se não tiver implicações e conotações que modelam a nossa vida prática, eles não fazem muito sentido. As especulações que nós muitas vezes discutimos do ponto de vista da academia são ótimas, são maravilhosas, mas veja, todas as conclusões doutrinárias que a Bíblia nos apresenta servem para revelar-nos quem é Deus, qual é a sua vontade para a nossa vida e como nós nos relacionamos com Ele e com o seu plano eterno. Então Paulo passa a aplicar as verdades até então apresentadas. Do final do capítulo 4 até o capítulo 6, você tem as implicitudes, as aplicações do sermão doutrinário que fora apresentado. E aí, meus irmãos, no capítulo 5, você tem uma sequência de ordens práticas, dentre as quais uma que nós acabamos de ler, onde Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, ao contrário disso, enchei-vos do Espírito. Vamos entender aqui esse texto? A gente precisa compreender, a priori, que Paulo está lançando mão de um contraste e de uma comparação. Quando ele coloca o embriagar-se, o entorpecer-se com o vinho, ao lado do encher-se ou deixar-se encher, deixar-se controlar, deixar-se governar pelo Espírito, ele está traçando um paralelo antonímico, é um contraste. Ele está colocando uma coisa de um lado e outra do outro. Está dizendo assim: olha, você não pode ser cheio do Espírito como alguém é cheio do vinho, no sentido do descontrole, da incontinência, da ingovernabilidade. Veja, alguém que está debaixo da embriaguez, ele está sujeito a descompassos, a descontroles, a atitudes inconsequentes, impensadas. Alguém que está sob o controle do álcool não é moderado, não é sensato, não tem autocontrole, não tem autodomínio, é alguém vulnerável, exposto à vergonha, às ilicitudes. E Paulo fala: não é sobre esse ser cheio do Espírito que eu estou falando. Então, o vinho e o Espírito aqui no primeiro momento são colocados como elementos contrastantes. Ele diz: vocês não podem achar que ser cheio do Espírito é o mesmo que estar embriagado com o vinho. Preciso que você lembre de uma passagem que está em Atos capítulo 2, onde a plateia que especulava o acontecimento do Pentecostes, atribuía àqueles irmãos que falavam uma língua humana, inteligível, porque o texto diz que eles falavam a nossa própria língua. Nós os ouvimos falar em quê? Em nossa própria língua. Era o brasileiro falando chinês e o chinês entendendo o brasileiro que falava chinês.
Era o alemão falando espanhol e o espanhol entendendo o alemão falando. Mas, para além disso, havia um elemento interpretativo. Talvez, e só talvez, alguém estivesse falando na sua própria língua e o Espírito Santo estivesse dando o dom da interpretação para quem ouvisse. Seja como for, seja no falante, seja no intérprete, há um milagre acontecendo aqui no evento de Pentecostes. E aí, a audiência presente, que não estava dentro desse bojo da ação do Espírito, os observando, chegaram a uma conclusão. E qual foi? Esses homens, a esta hora do dia, já estão embriagados. E há quem diga: está vendo, pastor? Então, ser cheio do Espírito Santo é estar como alguém que aparenta embriaguez, tombando, rodando, rodopiando. Está vendo? Esse é o modelo de alguém cheio do Espírito Santo. Ele parece um ébrio. Eles não estavam fazendo interpretação por conta de qualquer gestual daqueles irmãos, mas pelo aparente embolar das palavras. Eles estavam ouvindo algo estranho, e então fazem um julgamento interpretativo, como se aqueles irmãos estivessem em condição de embriaguez. Voltando ao texto, Paulo fala assim: isso não é ser cheio do Espírito, não é tombar na igreja, não é cair no poder. Ser cheio do Espírito, em comparação com o efeito do vinho, tem a ver com o inverso disso. Para Paulo, ser cheio do Espírito é ser cheio de controle, é ser controlado pelo Espírito, governado pelo Espírito, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, e isso leva o crente a autodomínio, ou domínio próprio, usando a linguagem agora dos frutos, ou dos elementos do fruto do Espírito. Domínio próprio, sensatez, sobriedade, moderação. Você está cheio, mas você não está numa histeria. Você está controlado pelo Espírito, mas isso não lhe leva a um tipo de nirvana espiritual. Não tem a ver com perca de consciência, mas com sobriedade, com inteligibilidade, com bom senso. Paulo diz: é nesse sentido que vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Eu preciso ainda fazer uma observação que é fundamental para nós entendermos corretamente o texto. Quando Paulo está falando do elemento ou do aspecto do enchimento do Espírito, a palavra aqui é plero, que do grego tem a ver com cumprido, no sentido de, por exemplo, é chegado o tempo, é cumprido aquele tempo, é completado aquele tempo, é planificado aquele tempo. Lembra de uma expressão que Paulo cunha lá em Gálatas, quando ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, sob o regime da lei? A expressão ali na plenitude dos tempos é exatamente pleroma, no tempo total, no tempo cumprido, no tempo estabelecido. Então, um sinônimo para cheio do Espírito, à luz da Bíblia, é pleno, completo, planificado, abarcado completamente pela obra do Espírito Santo. Mas é preciso que entendamos ainda que o Espírito Santo aqui não é um líquido divino, ou uma força brutal espiritual, que nós manipulamos e customizamos em benefício próprio. Porque alguém pensa assim: então ser cheio do Espírito, a imagem que vem na cabeça é de alguém com um balde e o Espírito Santo sendo despejado, como um tipo de óleo celestial, que vai ungindo os crentes. É preciso, meus irmãos, reiterarmos a verdade fundamental da nossa crença, de que o Espírito é Deus. Ele não é apenas o poder de Deus, ele não é uma força enérgica de Deus, ele não é um líquido de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, co-igual com o Pai, co-igual com o Filho, co-substancial com as outras pessoas da Trindade. Ele é eterno, todo-poderoso,
Ele é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito que está no princípio, pairando sobre a face das águas, Ele é o Espírito regenerador, Ele é o Espírito que aplica em nós a obra da redenção, Ele é o Espírito santificador, Ele é o Espírito que vivifica a igreja. Nós não estamos falando de um objeto místico, estamos falando de ser cheios do próprio Deus. Ser cheio do Espírito é ser cheio da presença do próprio Deus, porque o Espírito é Deus. Ele não é uma parte de Deus, Ele é Deus. É preciso que você entenda ainda que, partindo dessa percepção, nós não temos um percentual mensurável de alguém cheio do Espírito. Tipo assim, olha, você tem que ser 50%, você está só 50% cheio do Espírito. Tem a metade do Espírito em você. Não, aquele ali já, estou vendo que deu um glória mais forte, quando deu, arrepiei aqui. Tem 70% do Espírito, tá? Quase chegando lá. Essa não é a lógica. Porque se Ele é Deus, Ele é indizível, impartível. Nós não temos partes dele em nós e outras partes não. Nós temos Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória, o Espírito habitando em nós. Agora, é verdade que há uma diferença, e é essa diferença que nós queremos apontar nessa manhã, entre um crente habitado pelo Espírito e um crente cheio do Espírito. E esse é o ponto central. Todo crente em Jesus foi batizado num só Espírito, numa só fé e num só Senhor. Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios, no final do capítulo 1, diz que todo crente que recebeu a palavra da salvação foi selado com o Espírito, não é isso? E que este Espírito é o penhor e a garantia de que o Cristo que começou em nós a boa obra haverá de aperfeiçoá-la até o dia final. É a garantia de que Ele virá nos buscar, como nós acabamos de cantar. Este Espírito é o Espírito que testifica em nossos próprios espíritos, ou em nosso próprio espírito, que somos filhos de Deus. Ele confirma em nós a nossa adoção. Mas Paulo está presumindo, ao escrever para uma igreja, num tom imperativo, que aqueles irmãos deveriam ser cheios do Espírito Santo, que é possível alguém ser habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, coisas sinonímicas aqui, regenerado pelo Espírito, e ainda assim não ser cheio do Espírito. Eu não estou falando de uma segunda bênção, como falavam os supostos avivalistas de Toronto. Eu estou falando que há uma diferença bíblico-teológica entre a habitação do Espírito e o enchimento do Espírito. Num certo sentido, nós poderíamos dizer que todo crente é habitado pelo Espírito Santo, mas que todo crente deveria ser cheio do Espírito Santo. E Paulo, quando trata, por exemplo, com os coríntios, ele fala de crentes carnais e crentes espirituais. Ora, como é que há um crente carnal? Ele é crente ou não é crente? O que eu estou querendo que você entenda é que a ênfase de Paulo aqui é sobre uma vida controlada, planificada e guiada pelo Espírito. O que é que Paulo está querendo dizer com isso agora em miúdos? Se a gente fizer um exame gramatical do texto, irmãos, a gente já aprende muita coisa. A primeira coisa que a gente aprende é que Paulo não está dando um bom conselho para os crentes de Éfeso. Ele está falando em tom de ordem, é um mandamento. Ele tem por trás da sua voz, redigida em palavras, um esforço admoestativo. É preciso que aqueles irmãos e nós também nesta manhã cheguemos à conclusão que ser cheio do Espírito Santo é vontade de Deus para nós, e que isto está posto nas Escrituras na forma de um mandamento explícito. Do mesmo jeito que explicitamente o Senhor nos conclama a orarmos, nos conclama a amarmos uns aos outros, a pregarmos o seu Evangelho aqui e acolá, para toda criatura, fazermos discípulos, da mesma forma que há um mandato bíblico, que nós administremos toda a criação,
como gerentes desta, para o louvor da glória de Deus, o mandato criacional, é também um mandamento bíblico ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai chegando a conclusões. Vamos lá. Se o Senhor deseja, como expressão deliberada da sua vontade, que todo crente selado pelo Espírito seja também cheio do mesmo Espírito, se isso é em tom imperativo e na forma de uma ordenança, não ser cheio do Espírito é pecado. A gente não costuma fazer essas reflexões, mas, por exemplo, se eu disser assim: se você não ama, você está pecando, meu irmão, não é isso? Porque biblicamente nós somos ordenados a amar. De igual forma, biblicamente nós somos ordenados a uma vida cheia do Espírito. Se isso é verdade, não ser cheio do Espírito, como nos é mandado nas Escrituras, é falta de conformidade à vontade de Deus. E para isso só há uma palavra: pecado. Crentes que desejam governar a própria vida, que dizem Jesus é Salvador, mas não é Senhor, evidenciam uma vida de carnalidade e de anticontrole do Espírito. São crentes cheios de si, cheios de vaidade, cheios de carnalidade, onde prospera os ímpetos ou o ímpeto do velho Adão e não do novo. Esse tipo de padrão não se conforma àquele que o apóstolo Paulo deseja para os crentes de Éfeso e para nós também, como desejo do próprio Deus. Mas veja, Paulo ordena: sejam cheios do Espírito. Mas perceba que no texto você tem um aspecto plural dessa ordem. Isso lança em terra uma ideia equivocada de que algumas pessoas são especiais, e que a estas pessoas especiais o Senhor dota com uma graça especial, com uma presença especial, com dons especiais. A gente percebe que, à luz do texto sagrado, Paulo está conclamando todos os crentes, toda a igreja, a viver na dimensão do controle do Espírito. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, os que servem no púlpito, os que servem a partir dos bancos, os que pregam, os que ouvem, os que ensinam e os que aprendem e ensinam à medida que aprendem, todos igualmente são convidados a esta vida na plenitude do Espírito Santo. O que Paulo está ensinando, meu querido irmão, é que isso não é privilégio ou prerrogativa apenas de alguns. O Espírito da promessa é um Espírito que é dado a todo aquele que crê. Se você tem o Espírito de Deus habitando no seu coração, é para você essa ordem. Você deve encher-se ou deixar-se encher desse Espírito, porque esse é um privilégio e é uma obrigação sua como crente. Mas o apóstolo Paulo ainda segue, e na estrutura do verbo, do encher-se do Espírito, você tem um aspecto que na gramática portuguesa, ele não é tão comum, mas seria um tipo de voz média, reflexiva, onde você tem um movimento cíclico acontecendo. À medida que eu sou convidado a ser cheio, eu também sou convidado a deixar-me encher. Deixa eu tentar explicar isso para você com a outra doutrina. Como é que funciona o aspecto da santificação? Na santificação, é o Espírito quem está agindo em nós, não é isso? Sem a ação do Espírito, alguém aqui consegue obedecer a Deus e ser santo? Ninguém. Mas ao mesmo tempo que este Espírito age em nós pró-santificação, ele nos habilita com recursos e meios, ordinários e extraordinários, para que sinergicamente nós possamos também buscar a própria santificação, na dependência do Espírito, pela ação da graça. Então você tem um movimento aí multicontribuinte, né? O Espírito, ele age contribuindo com os fundamentos da nossa santificação, mas ele nos dá também ferramentas para que nós nos esforcemos nesta busca pela santificação.
É você e sou eu quem iremos abrir a Bíblia pela manhã e dizer assim: eu vou ler a Escritura para ser um crente mais santo. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que é o Espírito quem imbui em nós, quem planta em nós o desejo de fazermos isso. Somos nós quem dobramos os joelhos e oramos ao Senhor dizendo: Deus, livra-me de tal pecado. Mas sabemos também que se o Espírito não operar em nossos corações, a nossa tendência humana e adâmica não nos levará a essa postura. Você percebe que há uma sinergia acontecendo entre aquilo que o Espírito faz e aquilo que Ele nos conclama a fazer. No enchimento do Espírito nós temos algo parecido, porém um pouquinho diferente. Na sequência do texto você vai ter elementos que no primeiro momento poderiam servir para dizer o seguinte: olha, os elementos subsequentes ao texto ensinam-nos a como ser cheio do Espírito. Então você quer ser cheio do Espírito? Esses são os passos: cante salmos, hinos, cânticos espirituais, entoe a Deus louvores de todo o coração, seja grato, fale uns aos outros palavras de amor, de afeto, sejam submissos. Esses são os passos para uma vida cheia do Espírito Santo. Ainda que isso seja parte da verdade, a outra parte diz o seguinte: esses não são apenas passos para uma vida cheia, mas as evidências de uma vida cheia. Então, à medida que eu adoro, à medida que eu comungo da experiência da espiritualidade corporativa, à medida que eu sou grato de coração e sou humilde no serviço, eu evidencio que sou cheio e também deixo-me encher mais neste processo. Então, a ideia da voz média reflexiva, ela está emaranhada de um tipo de passivo e de ativo, onde Deus age, mas nós também agimos em resposta à ação de Deus. Por essa razão, a melhor tradução poderia ser assim: queridos, deixai-vos encher pelo Espírito. Por quê? Porque no final das contas, quem enche é o Espírito. Não somos nós quem o tomamos, pegamos assim: olha, Espírito, vem cá, eu vou me encher do Espírito, como se eu me apoderasse de algo e sobrepujasse a minha experiência de carnalidade. Na verdade, o texto ensina que é o Espírito quem nos enche. Logo, há uma ativa participação do Espírito, mas ao mesmo tempo, eu preciso, na medida dos elementos que me são oferecidos pelo texto, deixar-me encher por este Espírito. Não sei se estou me fazendo claro o suficiente, mas o que eu quero que você entenda é que essa é uma ação de Deus, mas responsiva da nossa parte. Eu preciso deixar-me encher. Como eu farei isso? Vamos olhar para o texto. Veja, por gentileza, na sequência do texto, que Paulo diz assim, versículo de número 19: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Vamos lá. Sobre o que Paulo está falando aqui? Basicamente de duas coisas: de adoração e de comunhão, ou de uma adoração corporativa, de um culto. Em miúdos, onde é que nós cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais e fazemos isso uns aos outros, senão no ambiente da comunidade, do culto? Se isso é verdade, e o texto parece ser claro, eu queria afirmar que o ambiente mais evidente e mais propício para uma vida florescente no Espírito Santo é este aqui. Eu não conheço um crente cheio do Espírito Santo que diga assim: pastor, eu sou crente, cheio do Espírito, mas esse negócio de igreja, de culto, de congregar, isso não é para mim não, eu sou crente em Jesus, Deus sabe, sou do meu coração. Veja, se o Espírito é o Espírito da comunhão e da consolação, se Ele habita em nós, e se Ele está governando as nossas vidas, o Espírito da comunhão nos levará e nos conduzirá a uma demonstração desta ação dele em nós, no culto, na comunhão pública.
Todas as vezes que nós deixamos de estar num ambiente como esse, nós estamos, em alguma medida, privando-nos da experiência mais gloriosa de um cristão. Você pode reunir-se com a sua família e você deve fazer isso. E juntos vocês devem orar, ler as Escrituras, cantar louvores ao Senhor, inculcar na cabeça dos filhos o temor de Deus revelado na sua palavra. Isso é preciosíssimo. Você deve ter os seus momentos devocionais, onde você inicia o dia ou termina o dia com a sua Bíblia na mão e você busca a direção de Deus, você agradece ao Senhor, você expressa louvor a Ele. Isso é fantástico. Mas nem o culto familiar e nem a devoção privada substitui a glória do culto público. Não há experiência mais sublime, cara e rica para a espiritualidade do povo de Deus, onde ao mesmo tempo nós evidenciamos que o Espírito tem operado em nós e também experimentamos talvez a própria ambiência para que isso floresça, do que o culto. Por isso que eu quero lhe encorajar, meu querido irmão, não deixe de congregar como é costume de alguns, já dizia o autor aos Hebreus, porque o dia do Senhor está perto. E o autor aos Hebreus é enfático, dizia assim: olha, quanto mais vocês veem que este dia se aproxima, mais vocês devem congregar, porque é no ambiente da congregação que nós nos exortamos mutuamente, é neste ambiente que há um mandamento recíproco de amor, de suporte uns aos outros, de fortalecimento, de encorajamento. Este é o ambiente mais propício para a ação planificadora do Espírito Santo na vida do seu povo. Portanto, não negocie o seu domingo, não negocie o culto do Senhor, porque na perspectiva do apóstolo Paulo, à medida que ele nos enche, ele faz com que a nossa alma esbraveje em louvor a Deus, não apenas no ambiente da privacidade, mas sobretudo na vida em comunidade. E Paulo é enfático, meus queridos, e ele diz assim no versículo 19: entre si, louvando ao Senhor de coração. Vocês vão cantar e vocês vão louvar a Deus, e vocês vão fazer isso juntos, porque isso é agradável a Deus, e isso evidencia a obra do Espírito no meio do seu povo. Fuja dessa negociação dos desigrejados, desse negócio de uma fé meramente particularizada. A fé bíblica é comunal, a espiritualidade bíblica é corporativa, é coletiva. O Senhor nos chama à semelhança do que a própria Trindade representa, a vivermos com outros, diferentes de nós, mas expressando a unidade e a beleza a despeito dessa diferença. O nosso Deus é triuno, como Tim Keller afirma, Ele é uma comunidade em si mesmo. Deus não poderia, sendo uma comunidade em si mesmo, criar um povo que não fosse comunal. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Você quer evidenciar esta vida cheia do Espírito? Esteja no culto, porque é na adoração e na comunhão que isso se evidencia e que o próprio ambiente para que isso aconteça se torna mais fluido, mais vivo e mais florescente. Mas veja o texto, a continuidade do texto. Já estou terminando. Diz no versículo 20: por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é outra evidência, ou qual é o outro ambiente, seja evidência ou ambiente, que expressa uma vida controlada pelo Espírito? É o ambiente da gratidão, meus irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem louvores nos lábios, ele tem gratidão no coração, ele já superou as frustrações, aliado às murmurações, aos questionamentos. Ele é alguém que compreendeu o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando diz ele assim: em tudo, em todas as coisas, sejam gratos diante do Senhor, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Gratidão é uma evidência de um coração cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo que a gratidão ambienta a obra do Espírito Santo na ação planificadora das nossas vidas. Mas se você olha para o texto, versículo 21, ele fala o seguinte:
Talvez na ARA, na sua tradução, esse versículo esteja ainda na seção anterior. Na NVT, que é a Bíblia que eu estou utilizando no momento, ela está já na seção da relação familiar. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor ou no temor de Cristo. Qual é outra evidência e qual é outro ambiente no qual o Espírito Santo age? O ambiente do serviço humilde, da sujeição humilde, onde eu não penso de mim mais do que sou, onde eu considero o outro superior a mim mesmo. Veja, um crente cheio do Espírito Santo não pode ser um arrogante. Um crente cheio do Espírito Santo não pode ser alguém de alma altiva, envaidecido, ufanado. Isso é destoante, isso é incompatível. Se o modelo superior de um homem cheio do Espírito Santo é Cristo, há alguém mais humilde do que ele, mais servo do que ele, manso, humilde de coração, lavador de pés. Se ele é o modelo de um homem cheio do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está agindo em mim para que eu seja conforme a imagem daquele que me criou, ele me levará a atitudes de sujeição, de humildade, de servidão de coração. Isso pouco importa patente, pouco importa ofício. Estou falando coisa de crente, e pastor é crente, presbítero é crente, ou espera-se pelo menos que seja, né? No mínimo. Abraham Kuyper, na biografia dele, disse que ele foi para a primeira igreja e não era crente, e os irmãos tiveram que orar para que o pastor se convertesse, e Deus ouviu a oração dos irmãos e ele se converteu. Mas enfim, espera-se que sejam crentes, mas a despeito disso, nós somos servos uns dos outros. A humildade é uma virtude cristã para todos, o serviço, a sujeição, a humildade de alma. Isso independe se você está num cargo acima ou abaixo, isso é coisa de funcionalidade, de vocação. Não tem nada a ver com virtude cristã. Mas por fim, o texto então encerra do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, dizendo assim: onde é que essa vida no Espírito se manifesta? Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto só. Ele vai falar de marido e mulher, não é isso? Ele começou no culto. Está falando do culto, da comunhão, de cantarmos louvores entre nós e nos admoestarmos e nos edificarmos. E este ambiente aqui cultico é o ambiente da operação do Espírito. Mas veja, Paulo agora tira os crentes do ambiente da facilidade da representação. Porque, sejamos francos, aqui todo mundo é bonitinho, aqui todo mundo é cheio de aparência de piedade, aqui todo mundo canta, fecha os olhos, ora, mas a segunda-feira chega, e na segunda-feira eu vou esperar o próximo domingo para cantar de novo, para orar de novo, para ler as Escrituras. E aí na segunda-feira o irmão que sentou do meu lado, a quem cumprimentei com tanto afeto, vai passar por mim e eu vou fingir que ele não existe. A segunda-feira existe. Aí Paulo está dizendo assim: a vida no Espírito não é uma vida enclausurada neste ambiente que nós chamamos de igreja. Ela se expressa na existência. Aí ele está dizendo assim: sabe como é que eu vou saber que um crente é cheio do Espírito? Fazer um gabinete com a mulher dele. Chama a esposa no gabinete e diz assim: como é o teu marido em casa? Olha a bronca. Olha o caldo agora engrossando. Se a sua avaliação como crente fosse uma descrição do marido que você é, que tipo de crente você seria? Foi uma coisa meio filosófica, mas deu certo. Veja, se eu tivesse que agora projetar a sua vida em casa, e a partir de quem você é, como homem, pai ou marido, nós estaríamos projetando ali. Que tipo de crente você seria a partir de uma avaliação de quem você é em casa? As irmãs estão tudo aí dando glória, né? Fala mais, Jeová. Mas e agora, minha irmã? Paulo vai falar de mulheres. Está dizendo assim: mulheres, vocês devem ser submissas ao marido, que vai amar vocês como Cristo amou a igreja. Fica fácil para a mulher ser submissa ao marido quando o marido ama como Cristo amou a igreja, não é não? Sejamos francos. As mulheres aqui estão dizendo assim: é fácil, pastor. Meu marido me ama como Cristo amou a igreja, eu vou ser submissa de graça. Não precisa nem comprar perfume importado. Vai ter cheiro e abraço aí fácil, fácil. Mas se a sua vida, mulher,
tivesse que ser projetada aqui nessa manhã, e se seu extrato de espiritualidade viesse da mulher que você é em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, que tipo de crente você é de verdade? Porque aqui tem muito verniz, tem muita caricatura da realidade. Mas aí Paulo avança, veja, relacionamento familiar. Aí depois ele vai para pais e filhos, e ele está chamando o André, dizendo assim: vem cá, vou chamar o teu filho aqui. Quem é o teu pai em casa? Quem é a sua mãe em casa? Quando ninguém está vendo, quando o pastor não está presente. O problema é que lá em casa o pastor está sempre presente. Esse é o maior problema, meu irmão. O pastor está vendo o tempo todo, e às vezes o pastor é o próprio problema. Quem é o seu pai? Se a pergunta fosse inversa, e nós perguntássemos aos pais: vem cá, como é o seu filho em casa? Porque na igreja ele canta, toca, dá pirueta, trabalha feito um doido. Quem é o seu filho em casa? Ele evidencia que é alguém controlado pelo Espírito. Aí Paulo extrapola os limites da família e agora chega na sociedade. Se eu perguntasse ao seu patrão, se eu tivesse um gabinete com ele essa semana e perguntasse assim: me diz aí, como é fulano de tal aqui de segunda a sexta? Como é que ele atende às demandas que lhe são entregues? Quais são os padrões de justiça, de honestidade que ele abraça, se há esse padrão? Ele é respeitável? Mas se eu perguntasse ao seu funcionário, você que é empregador, quem é o teu chefe? Rapaz, eu acho que as declarações não seriam tão boas. Mas não é aquele que está na igreja e cantou que quase que o PVC caía. Pois é aquele mesmo. Quando chega aqui, se transforma e a gente não sabe que Cristo está nele. Paulo está dizendo assim: sabe qual é o grande outdoor de uma vida cheia no Espírito Santo? As relações públicas. Família, relação. Comunhão na igreja, relação. Trabalho, escravo, relação. Sabe onde é que a gente é conhecido de verdade como homem cheio, ou como mulher cheia do Espírito Santo, ou não? Nas relações que nós temos. E eu quero encerrar não fazendo a pergunta inicial. A pergunta inicial foi muito sugestiva e genérica. Como é que você identifica alguém cheio do Espírito Santo? A pergunta final é: você é um crente cheio do Espírito Santo? A segunda e última pergunta é: as pessoas com quem você se relaciona na sua casa, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, ou as pessoas com quem você se relaciona no ambiente de trabalho, poderiam atestar juntamente com você que você é alguém cheio do Espírito Santo? Se a sua resposta não for sim, essa é a hora de você orar, arrepender-se, colocando o coração diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero ser um homem cheio do Espírito, controlado, conduzido e governado pela Tua vontade. Porque segundo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ser cheio do Espírito é ser habitado ricamente pela palavra de Cristo, pela vontade de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que mexe com a gente, que nos chacoalha, que nos faz refletir, ó Deus, sobre a vida por trás das cortinas e nos bastidores onde ninguém nos vê, mas o Senhor nos enxerga. Ajuda-nos, Senhor, a sermos autênticos, com uma fé verdadeira, e sermos fiéis, piedosos, não apenas em palavras, mas em atitudes, sobretudo nas nossas relações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres cheios do Espírito no ambiente da igreja, da família e da sociedade. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que as pessoas reconheçam que nós estamos sendo conformados à imagem daquele que nos criou. E que isso renda glória ao Teu próprio nome. Nos modele, ó Deus, para que sejamos melhores crentes, cheios do Espírito e não cheios de nós mesmos. Cheios do Espírito e não cheios das nossas vaidades e caprichos, cheios do Espírito
e não cheios do nosso próprio coração, do nosso próprio ego. É o que nós pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.